Amém. Podem se assentar. Boa noite, para quem eu não falei boa noite ainda. Boa noite. As crianças podem ir para a salinha. Tudo bem com todo mundo? Eu espero que esteja tudo bem, na paz do nosso Senhor. Apesar das lutas que eu sei que cada um carrega, eu creio que nosso Deus está cuidando de nós. E eu espero que você também creia nisso. Nós estamos no meio de uma série de mensagens intitulada O Inimigo Não Tira Férias. E para isso nós fizemos um compromisso de memorizar um versículo em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Eu tenho certeza que você já memorizou esse versículo. Então vamos falar juntos? 1, 2, 3. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Facinho? Vamos de novo. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Mais uma vez, vai ficar bonito. Dediquem-se à oração. Muito bem. Não esquece, tá? Domingo de manhã, os adultos têm que falar versículos para dar o exemplo para as crianças. E o nosso versículo vai ser Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Simples. Semana passada nós começamos a falar um pouco a respeito dos ataques inimigos. Os tipos de ataque que nós temos do inimigo. E que por muitas vezes chega no final do ano, nas festas, na correria, nós abaixamos a guarda. E o inimigo não tira férias. Os ataques continuam, as tentações, as provações, as lutas, elas continuam. E se nós se nós não estivermos alertas, nós vamos cair. E na semana passada nós falamos primeiramente sobre o inimigo que eu chamo de inimigo externo, que é o mundo. O mundo não é somente o nosso planeta. O mundo, na Bíblia, significa o sistema de coisas, né? Os padrões da sociedade, da cultura, tudo aquilo que rege este mundo e que atrai a nossa vida para nos afastar de Deus. Nós aprendemos também como vencer esse inimigo, que é muito perigoso. O mundo é um inimigo muito perigoso. E como podemos vencer esse inimigo? Através da nossa fé. Ora, o que vence o mundo? A nossa fé. Como que eu venço o mundo com a minha fé? Poxa, eu creio que aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que o mundo pode me oferecer. É o que nós falamos semana passada, sobre o inimigo chamado mundo. Mas hoje, nós vamos falar de outro tipo de ataque do inimigo. Tão perigoso quanto o mundo, porém de uma maneira um pouco diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Amém? Versículo pequenininho, mas muito conhecido. Gálatas 5:16, amém? Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vou ler de novo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos orar mais uma vez? Eu te louvo, Pai, e te engrandeço pela Tua palavra, pelo que o Senhor deseja nos ensinar, pelo Teu Espírito, Pai, que nos revela aquilo que nós precisamos ouvir. Nos ajuda, Deus. Fala conosco, nos instrua. Ajuda com que a nossa vida aqui seja cada vez mais parecida com a vida do Senhor. Ajude, Pai, com que cada um que está aqui presente hoje esteja dedicado à oração, alerta, pronto para vencer todo tipo de ataque do inimigo. E que cada dia mais, Pai, nós possamos nos dedicar à Sua palavra, para que nós sejamos abençoados por Ti. Obrigado por essa noite, Pai. Nos ajuda, é o que eu te peço. No nome de Jesus, amém.
Nós falamos sobre o mundo e hoje nós vamos falar sobre um inimigo que eu chamaria de inimigo interno, que é, está aqui já? A carne. A carne. Ao contrário do mundo, o inimigo chamado mundo é o inimigo externo, que é aquele que nos atrai a nossa visão com as coisas que estão aí fora, né, e faz com que a gente distraia das coisas de Deus. A carne eu poderia chamar de inimigo interno. Agora você consegue entender o que eu quis dizer, né? O inimigo interno, que são os nossos próprios desejos. No original, na Bíblia, a palavra carne é a palavra sarx. Sarx. E essa palavra não fala simplesmente do pedaço de carne. Não é somente desse pedaço aqui coberto de pele. Mas fala também, a mesma palavra significa aquilo que esse pedaço de carne sente. Fala sobre a sensualidade do homem. Tem a ver também com a nossa tendência a ser atraído pelo mal. Então a palavra sarx ou carne também pode ser traduzida como a inclinação para realizar aquilo que é mal. Só que é interessante que, enquanto o mundo te engana, lembra que nós falamos que o mundo passa aquele glacê assim, parece tudo lindo, tudo maravilhoso? Enquanto o mundo te engana para que você seja atraído por ele, a carne, ela é totalmente o contrário. A carne, ela mostra para você aquilo que é mais sujo e mais nojento, e sabe o que é pior? Você acaba gostando daquilo. Porque você tem essa inclinação para as coisas más, para as coisas ruins. Por isso que o nosso texto principal de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, é tão importante. Porque se eu não estiver alerta, se eu não me dedicar à oração, se eu não ser agradecido, o ataque vai chegar na minha vida e eu vou cair. Fica de olho na sua carne. Fica de olho porque a carne é um inimigo complicado. A carne, por muitas vezes, nos motiva a pecar. E a luta contra ela é totalmente diferente da luta contra o mundo. Lembrando que nós falamos da carne, sobre os desejos da carne, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, mas lembrando que ser tentado não é pecado. Todo mundo é tentado, mas ser tentado ainda não é pecado. Eu, antes de vir para cá, eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava na área financeira da empresa. E eu lembro quantas e quantas vezes que o patrão chegava lá, entregava o dinheiro para mim, aqueles bolão de nota de 100, e eu pegava aquilo lá, eu falava assim, rapaz, ó, isso aqui resolveria a minha vida, acabarei com meus problemas, mas não é meu. E aí tinha um rapaz que trabalhava do meu lado, eu falava para ele, ó, comprar um carro novo, hein? Eu estava sendo tentado, mas não pequei, porque eu tinha consciência de que aquele dinheiro não era meu. Mas e se eu pegasse aquele dinheiro e falasse, ó, isso aqui pode resolver meus problemas? Mas de repente na minha mente eu começo a pensar assim, e se eu pegar umas notas aqui? Acho que ninguém vai notar. Aí o pecado já começa a florescer na minha vida. E aí aquilo vai crescendo, crescendo, e eu falo, poxa, eu pegar 100 reais, o patrão não vai perceber. Se eu pegar 200 reais, vai resolver meus problemas, eu tenho 200 reais de contas para pagar esse mês, e aí eu vou lá e eu pego. E aí o pecado é consumado na minha vida. Então ser tentado não é pecado. O problema é o que você vai fazer com as tentações que vêm na sua vida. O que você faz com os ataques da carne na sua vida. E esse ataque da carne, essas tentações, elas vêm de várias formas na nossa vida. Nós podemos ver até nesse mesmo capítulo de Gálatas, olha o versículo 19, que ele fala sobre esses ataques da carne. Diz assim, ó, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. É tudo isso. E sabe o que é pior? Que o mesmo versículo, na continuação dele, ele vai dizer assim, que aqueles que praticam tais coisas jamais herdarão o reino de Deus. Ou seja, se você viver pela carne, por essas atitudes, por esses desejos pecaminosos, você jamais herdará o reino de Deus. Percebe a gravidade desse inimigo?
Poxa, pastor, então nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer? Essas coisas que você acabou de falar aqui fazem parte do nosso dia a dia. Como é que eu posso vencer isso aqui? Não dá, não tem como. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, acho que você conhece esse texto, que diz que não nos veio tentação que não fosse humana. Porque Deus nunca nos deu uma tentação que nós não podemos suportar. Então não adianta você chegar para mim ou para sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo, falar assim, ó, aquela tentação lá foi forte demais, tá? Hein? Não dá mesmo, a carne é fraca. A carne é fraca, mas você que escolhe cair. A escolha é sua. Não adianta jogar a culpa na carne, simplesmente. O ataque do inimigo vem, mas a escolha ainda é sua. Agora, por que esse ataque, por que esse inimigo, esse tipo de ataque do inimigo é tão perigoso? Primeiro, por que ele é tão perigoso? Porque ele te escraviza. Vai para Romanos capítulo 8. Antes de Romanos, vai para João. João 8:34. João capítulo 8, versículo 34. Diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Agora vai para Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8, 8. Diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A carne te escraviza. Ninguém gosta de ser mandado. Você gosta de ser mandado? Você gostava quando sua mãe chegava para você e falava, vai lá lavar a louça, vai arrumar o seu quarto. Ah, não, mas vai arrumar o seu quarto, vai lavar a louça. Ninguém gosta disso. Você gosta quando seu patrão chega para você, você está fazendo um trabalho lá e está demorando naquele trabalho, e aí ele chega assim e fala, não. Vamos começar tudo de novo. Faz tudo de novo que você estava fazendo, agora apaga tudo e vamos começar de novo. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser mandado. Só que essas coisas são naturais. Essas coisas acontecem na nossa vida e elas fazem parte do nosso cotidiano. Nós não estamos falando ainda de um relacionamento de escravo. Quando nós falamos de ser escravo, o escravo, ele só faz. E por que ele faz? Porque ele é escravo. Ele não tem palavra, ele não tem voz ativa. Ele simplesmente vai lá e faz. Eu tenho uma escritora que eu gosto muito dela, e tem um livro dela que tem um título muito interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. O livro chama Submissa, Todos Têm um Dono. Submissa, todos têm um dono. E é verdade. Porque se você não se submeter a Deus, você vai se submeter a alguma outra coisa que não seja Deus e que vai tornar Deus para você. Você vai se submeter a alguma coisa. Pode ser o trabalho, pode ser os filhos, pode ser os seus prazeres, pode ser a diversão, pode ser o dinheiro, mas você vai se submeter a alguma coisa. E se você não tomar cuidado, aquilo vai te dominar, as suas vontades vão te dominar, e você nem percebe que o pecado te escravizou. Porque não é um contrato, não é uma coisa que você começa a fazer e de repente chega assim, ó, ah tá, agora eu vi que você gosta desse pecado, vem aqui e assina aqui para mim, tá? Você agora é escravo do pecado. Mas não. Você começa com algumas atitudes suspeitas. Você começa a realizar algumas coisas que você não queria. E você fica lutando contra aquilo algumas vezes, mas quando você menos percebe, você está de cabeça naquele lixo, naquele pecado que você achava tão vergonhoso. E você não consegue sair dele. E se alguém souber que você fez aquilo, ou que você pensou aquilo, vai se escandalizar, vai ficar horrorizado, porque você fez isso. E o que acontece? Depois que você toma essa atitude, você fica mal, você fica, poxa, eu não podia ter feito isso, que vergonha, como é que eu agi dessa forma? O que eu vou fazer agora? E aí você se sente envergonhado pela sua atitude.
Só que tem um problema. Chega no outro dia, você acorda e começa a pensar a respeito daquilo que você fez e você lembra da vergonha, você lembra do sentimento mal que você teve, só que ao mesmo tempo você tem vontade de fazer de novo. E o que faz? Você vai lá e faz de novo. E você nem percebe que de repente você está sendo dominado por aquilo. E aquilo está te dominando e você não consegue mais sair dali. Você tenta sair e parece que aquele pecado, a carne, te puxa de volta. E aí nós vemos aquele fenômeno tão corrente nos nossos dias na igreja, que é o seguinte: aquele cristão que fica 1, 2, 3 dias sem fofocar. Chega no quarto dia, fofoca de novo. Fica 1, 2, 3 dias sem falar mal dos outros. Aí vai lá e fala mal de novo. Fica 1, 2 semanas sem mentir, mas quando chega uma oportunidade, mente de novo. Fica longe dos seus vícios, pode ser qualquer vício, pode ser pornografia, pode ser cigarro, pode ser internet. Fica 1 mês longe, mas pegou o celular, voltou tudo de novo. E você nem percebe que o pecado te escravizou. A carne te fez de escravo. E sabe o que é pior? Quando você se torna escravo, você simplesmente faz porque faz. Lembra? O escravo só faz. E aquilo que era prazeroso no começo para você, já não é mais tão prazeroso. Aquilo que te dava satisfação, já não dá mais satisfação. Só que você tem que continuar fazendo. Por quê? Porque você é escravo. Fica de olho na sua carne. Se você não ficar de olho na sua carne, você vai virar escravo dela. E aí nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus dizendo que ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará um e amará outro. E é isso que nós vemos as pessoas fazerem. Elas querem seguir as coisas de Deus, elas querem obedecer a Deus, mas ao mesmo tempo elas estão escravas do pecado e elas querem servir o seu pecado também. O que acontece? Não dá. Não tem como. Você vai acabar desprezando a Deus para agradar o seu pecado. Pergunto para você, quem é o seu dono? Submissa, todos têm um dono. Quem é o seu? Será que é Deus? Ou será que você já está escravo do pecado? Fica de olho na sua carne. Mas o que mais? Quais outros perigos que a carne nos proporciona? Além de ela te escravizar, ela não deixa você pensar direito. O mesmo capítulo de Romanos, Romanos 8, diz assim, os versículos anteriores, versículos 6 e 7. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é morte. Ora, se a mentalidade da carne é morte, por que permaneço pensando nas coisas da carne? Ainda nos diz que aquele que está na carne, ele não se submete à lei de Deus. Ele não vai cumprir os mandamentos, porque a sua mentalidade já está nas coisas da carne. E aí você nem percebe que a sua mente já está totalmente desestruturada para as coisas de Deus. E aí nós vemos muitas pessoas agindo de uma forma estranha para o pecado. De algumas vezes, a pessoa ela age como se o pecado fosse impossível de sair da sua vida. Porque meu temperamento é assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo e você sabe que eu sou assim, né? Toda vez que se isso acontecer, eu vou fazer assim mesmo. Ou ela age com arrogância, com orgulho daquele pecado. Já viu isso acontecer? Eu cheguei lá e falei um monte para ele mesmo, coloquei ele no chão. Eu estou enganando ela direitinho, ela nem percebeu o que eu estou fazendo. E aí nós vemos pessoas com a mente confusa, porque não pensam direito a respeito do pecado. E aí começam a gostar de algumas coisas que o pecado proporciona e nem está percebendo, porque não para pensar. E aí nós vamos cantar algumas músicas como cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Que lindo, que romântico. Vamos cantar que
Espera 10, 20, 30 anos, porque você está nesse casamento aí, por causa dos filhos, mas quando seu marido morrer, ou você divorciar, eu vou estar lá te esperando. Nossa, que romântico isso. Eu não paro para pensar. Por quê? O pecado, a carne, nos deixa sem pensar direito. E nós nem percebemos isso. Nós nem percebemos que a carne nos engana de tal forma que nós não conseguimos pensar. E aí chega pessoas na igreja e fala assim: pastor, eu cansei desse negócio de igreja, sabe? Ficar me prendendo, os mandamentos de Deus são muito pesados e eu vou deixar para lá. Ó, eu tenho muitos desejos na minha vida, mas tem um só que eu quero realizar, eu quero fazer. E aí nem percebe que esse desejo vai te dominar, vai te escravizar e não vai te fazer feliz. Mas aquilo não deixou você pensar direito. Aquilo fica na sua mente todos os dias e você não consegue sair daquilo. O problema é esse, que quando nós estamos próximos de algo que atrai a nossa carne, a nossa natureza, nós não pensamos direito nas consequências daquilo e nós vamos fazer besteira muitas e muitas vezes. Porque o pecado não te deixa pensar direito. E aí vem aquelas pessoas e falam: poxa, mas eu queria tanto relar, eu queria tanto tocar, queria tanto beber, queria tanto falar, queria tanto me expressar, queria tanto. Acorda. Aquilo vai te matar. Aquilo vai te deixar longe de Deus. Para pensar um pouquinho nas consequências daquilo. Já pensou como que um estuprador pensa? Você acha que se ele chegasse diante do juiz, no julgamento, falasse assim: ô juiz, é o seguinte, é que eu percebi, sabe, eu comecei a pensar, e eu não consigo conquistar nenhuma mulher. E aí aquela lá estava próxima, sabe, e aí eu tive relações com ela. O que ele faz? Ele pensa? Não, ele age pelo impulso da carne. O impulso da carne está chamando para imoralidade sexual, então eu vou agir dessa forma. Já viu aquelas cantadas de canteiro de obra? Né? Eu não sei, mas a senhora sabe o que eu estou falando. Né? Aqueles homens que chegam para a senhora e falam: lá em casa, né? Não vou falar, mas você vai saber o que eu estou falando. Blá, 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 hein? Você sabe. Ele fala aquilo consciente. Ele pensa: poxa, se eu falar isso aqui para ela, eu vou conquistar o coração dela, ela vai casar comigo. É isso. Ele age pelo impulso da carne. Não pensa direito, não sabe as consequências e vai se dar mal. E aí nós vemos pessoas que não pensam e entram no pecado, nem percebem. Por que você acha que as pessoas entram nas drogas? Você já viu alguém chegar para você e falar assim: ó, eu cansei, tá, dessa vida normal, chega disso, agora eu vou pegar todo o meu salário, vou roubar meus familiares e vou colocar tudo no crack. Lógico que não. Ele pensa o quê? Essa pedrinha aqui vai me dar um prazer. Se eu dar um tequinho nessa pedrinha aqui, vou estar no céu. Mas não pensa nas consequências. Fica de olho na sua carne. Fica de olho, porque ela te escraviza e ela não deixa você pensar direito. Poxa, pastor, então é difícil essa carne, né? Como é que eu posso vencer a carne? Ah, já sei como é que eu posso vencer a carne. Né? Você falou que para vencer o mundo é a nossa fé. Ou seja, se eu posso pensar que as coisas de Deus são melhores que as coisas do mundo, e aí eu venço o mundo. Então a carne é a mesma coisa. Eu posso pensar que as coisas de Deus são melhores que as coisas da carne, e aí eu venço a carne. Engano seu. A carne nós não vencemos da mesma forma. Se você agir dessa forma, você vai cair. Então como que eu venço a carne, pastor? É uma regrinha simples, que eu acho que alguns jovens que fizeram discipulado comigo já sabem. Foge. Foge. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Primeira Coríntios 6:18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete,
Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. Quer vencer a carne? Foge. Foge dela. Não deixa que ela te pegue. Se aquilo que atrai a sua carne, se você percebe que algo atrai a sua carne, foge daquilo. Não deixe que aquilo fique perto de você, fique próximo a você. Você conhece o exemplo de José na Bíblia? Em Gênesis capítulo 39. Lembra que a mulher do patrão dele o atraiu e chamou ele para ir para a cama com ela? O que ele fez? Ele argumentou? Não, minha senhora, veja bem. Eu sou um servo de Deus, eu não posso fazer isso. Para de morder minha orelha. Foi isso que ele fez? Não. Ele resistiu? Ele falou assim, não, pode fazer que eu aguento. Pode passar a mão no meu peito que eu estou... Isso que ele fez? Ó, foge. Não tem servo, não tem grande pregador, não tem pastor, não tem santo barroco, não tem ninguém que pode enfrentar a carne de frente. Foge. Se aquilo que atrai a sua vida, foge. Não, pastor, aqui nós somos tudo irmão. Aqui não tem nada disso, não. Pode ficar tranquilo que a carnalidade pode chegar na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na igreja, em qualquer lugar, ela pode estar presente. Se você não ficar esperto, ela pega você. Não, pastor, mas tô firme na rocha. Tô firme nas promessas do meu Salvador. Tô vivendo o melhor de Deus na minha vida. Tá bom, você é o super-homem, a Mulher Maravilha. Foge. Você não consegue enfrentar a carne de frente. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Não adianta você achar que é o super-homem. Se a carne chegar perto de você, foge. Poxa, pastor, mas como assim fugir? Como é que eu vou fugir da minha carne? Porque onde que eu for, minha carne vai junto comigo. Como é que eu vou fugir dela? Na verdade, não é fugir da carne, é fugir da carnalidade. Aquilo que vai atrair você, você foge. Você é um cara estressado, nervoso. Você sabe disso. E aí, você está numa situação na rua e de repente alguém começa a gritar com você. Ah, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. O que você faz? Agora eu estou estudando a Bíblia, né, eu consigo me controlar. E você percebe que a ira está chegando, mas eu consigo me controlar porque eu sou um crente. O que vai acontecer? 2 minutos para você dar um soco na cara dele. Foge. Ah, tem aquela mulher linda que está te mandando um bilhetinho. Ela manda um bilhetinho e tal, só tem um pequeno detalhezinho assim, que você é casado. O que você faz? Foge. Se você vai numa festa e ela está lá, pega a sua esposa no braço e vai junto com ela na festa. E fica longe. Ah, mas ela trabalha comigo. Então você vai lá, senta no seu setorzinho e fica quietinho lá. Aí se ela chega, você vai para a cozinha. Se ela vai para a cozinha, você vai para o banheiro. Se ela vai para o banheiro, você vai comprar um doce. Foge. Não adianta enfrentar, porque você vai cair. Eu dou certeza para você disso. Se nós quisermos enfrentar de frente, nós vamos cair. Não tem ninguém que é capaz de enfrentar isso de frente. O grupo do WhatsApp te manda pornografia? Ah, mas eu apago, pastor. Chegou lá, eu apago. É o grupo da família. Sai do grupo. Ah, o pessoal do trabalho, na hora do almoço, eles se reúnem lá, começam a fofocar, não sei o quê. Almoço sozinho. Ah, o meu melhor amigo ligou para mim para falar que fulano ganhou um dinheiro e ele não merecia, tá com inveja. Desliga o telefone. Foge. Porque se você não fugir, aquele fiapo de pecado vai estragar a sua vida.
e você nem vai perceber. Foge, não tem como você enfrentar de frente. Cuidado. Cuidado você, homem casado. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado, mulher casada, com as brechas que você dá, com a sensualidade que você deixa para outras pessoas. Cuidado, menininha solteira. Flertar é legal, né? Paquerar é legal. Menininho, deixar a menininha de molho, vou dar uma, né? Vou só adoçar assim o ouvido dela para ela, dia que eu precisar, ela tá lá. Cuidado. Isso vai derrubar você. Fuja disso. É por isso que a gente sempre lembra de você cuidar de quem está do seu lado. Marido, elogia sua mulher, dá segurança para ela, mostra para ela que você a ama, que ela é importante para você, fala para ela que ela está maravilhosa. Mulher, se produza para o seu marido. Não se arruma só para sair, não, só para ir na igreja, não. Se arruma para ele. E aí nós vemos aqueles casos aquele homem que tem aquela mulher maravilhosa, batalhadora, que está do lado dele sempre, e aí ele fica só olhando a mulher dos outros. Ou aquela mulher que tem aquele homem que todas as mulheres olham assim e falam, poxa, eu queria um homem desse aí. E ela só encontra defeitos nele. Cuidado, porque a sua carnalidade vai pegar. Fica de olho na sua carne, porque se você não ficar esperto, ela vai te abraçar. E pequenas coisas, pequenas atitudes vão estragar a sua vida. Um pouquinho de fermento estraga tudo. Outra dica que eu dou para você, se você quer vencer a carne, haja rápido. Haja rápido. Essas pequenas coisas, elas vão fermentando a sua vida. Olha lá para Êxodo, vai lá em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, falando sobre a Páscoa dos judeus. Lembra da história que eles tinham que passar o sangue nos umbrais da porta para que o anjo passasse pela casa deles e não matasse o primogênito, somente daqueles que não tinham sangue nas portas? Mas além disso, aqui no Êxodo capítulo 12, tem uma instrução para eles que parece que é um pouco sem sentido, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Êxodo 12, a partir do versículo 14. Diz assim, ó: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida, para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Será estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Quantas vezes, percebe aqui, quantas vezes que ele falou para tirar o fermento do meio deles? Para não comer coisas sem fermento? Muitas e muitas vezes. Agora, o fermento é ruim? Se você já é um antigo de igreja, já estudou um pouquinho sobre isso, fala assim, o fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Errado. Porque em Mateus capítulo 13, versículo 33, Jesus falando que o reino de Deus é semelhante ao fermento.
Então o fermento não é símbolo de pecado. O fermento é símbolo de algo que, em poucas doses, faz uma grande diferença. Eu gosto muito de fazer bolo. A gente faz bolo e tal, e é interessante quando a gente vai pegar os ingredientes e você pega tanto de farinha, um tanto de açúcar, um tanto de ovo e uma colher de fermento. Só que aquela colherzinha de fermento faz toda a diferença no bolo. Dá para fazer bolo sem? Dá para fazer. Mas não fica bom, não fica saboroso, não fica macio. O fermento é bom. Mas nesse sentido que está falando no texto, esse fermento, o símbolo que ele está querendo nos dizer aqui, é o pecado. Aquela colherzinha de pecado, aquela coisinha pequena que você acha que não vai fazer diferença nenhuma, se você colocou, coitado, o negócio vai expandir. E eu vi outros pastores pregando sobre isso, achei muito interessante, que cientificamente o fermento ele começa a agir na massa em menos de 20 segundos. Em menos de 20 segundos, não tem mais como voltar a tirar o fermento da massa, porque ele já começou o seu processo de fermentação. 20 segundos. E aí nós damos pequenas concessões, é só uma mentirinha, é só um palavrãozinho, é só uma cena de nudez. E se nós não estivermos alertas, em 20 segundos você já caiu. Sabe, aquele oi que você dá para alguém no WhatsApp, que você sabia que não era para dar? Quando você dá aquele oi, o fermento começa a fazer efeito em você. E aí aquele oi, aquela ligação, aquela mensagem já faz diferença na sua vida. Você começa a ter confusão mental, você começa a ficar desestruturado, você perde o controle das suas vontades, porque você quer simplesmente seguir o oi daquela pessoa que você não deveria ter falado. E aí começa um processo de fermentação em você. 20 segundos, só um oi. E aquilo derruba a sua vida. Se você não ficar esperto, aquilo estraga o seu relacionamento conjugal. E o que acontece? Você mandou o oi, o fermento começou e você continua com aquilo, e de repente é alguém do seu lado e fala assim: com quem você está falando? Quem que é? Para quem que você ligou? O que você faz? Mente. Por quê? O fermento já está em processo. Já começou a agir. E aquilo vai estragando a sua vida. E cada vez mais você vai entrando nisso. E começou com o quê? Oi. Uma dosinha de fermento levera toda a massa. Joga fora o fermento. A gente vai para Êxodo e fala assim: poxa, 7 dias, pão sem fermento? Não posso nem um diazinho comer um pãozinho francês? Não. Eu lembro uma vez, estava falando com o pastor Justin no encontro de casais, até a Alessandra estava perto, o Rafa também, ele falando sobre as dietas que ele fazia lá, umas dietas doidas. E ele falou assim que ele ficou um bom tempo fazendo a dieta certinho e tudo mais. E aí um dia ele chegou para a Jenna e falou assim: ô Jenna, vamos comer um lanche? Ele falou: vamos. Faz tempo que a gente está nessa dieta aí, vamos comer um lanche. E ele falou que quando ele chegou no lanche, quando ele mordeu, deu a primeira mordida no lanche, voltou todas as vontades de lanche, de pizza, de sorvete de uma vez. Uma mordida. 20 segundos. Se você não agir, aquilo te pega. Remete processos dentro de você. Você tenta se justificar. Você tenta dizer para você mesmo que é só amizade. Isso aqui não tem nada a ver, não. Ou então, eu não vou fazer nada demais. Eu só estou dando um oi. Você começa a querer encontrar erro nos outros. Não, porque a minha esposa já é assim, meu marido não liga para mim, então eu vou dar oi mesmo. Você começa a entrar num processo de depressão da sua mente, porque você está deixando a sua carne te dominar. Não deixe que isso aconteça com você. Porque você começa a abrir mão de princípios que não era para você abrir. Você começa a abrir mão de integridade, de ser verdadeiro.
você abre mão do seu casamento, você fica nervoso, você fica teimoso. Não, porque se ele age assim, então essa é a minha postura. E aquilo vai fermentando e vai estragando a sua vida. Para você, às vezes, aquilo parece lindo, né? O bolo está crescendo, está ficando bonito, está ficando maravilhoso. Mas se alguém olha de fora e descobre aquilo, vê a nojeira que você está entrando. Mas você não percebe. Por quê? O fermento está fazendo efeito. Haja rápido. É só um cigarrinho de maconha na porta da escola. É só um olhar. É só o giz de cera que meu filho pegou do coleguinha na escola e aí chegou em casa e falou, lá, pegou o giz de cera, ó, tá o nome de outra pessoa aqui. Hoje é o giz de cera, que ele não devolve. Amanhã é o CD. Depois de amanhã é a sua carteira. Nossa, pastor, que exagero. 20 segundos, coleguinha. 20 segundos. Se você não agir, a coisa desanda. Se você chegar para ele e falar assim, ô filho, esse giz aqui não é seu. Devolve lá. E aí ele devolve, você fala assim, ô filho, você acha que você pode agora nunca mais pegar o giz de cera do seu colega e trazer para cá? Ele fala, eu posso. E ele pode mesmo. Sabe por quê? Porque agiu antes dos 20 segundos. Porque se não agir, o bicho pega. As pequenas concessões. Um dia é um oi, outro dia é um oi, tudo bem? Outro dia, tudo bem com você? E aí vai. É aquela história de você ter um cachorro em casa e aí o cachorro está para fora e fala, poxa, está frio. Vou pôr o cachorro para dentro. E aí põe o cachorro para dentro e fala, deita aí na sala. Ele deita na sala, você vai dormir. No outro dia, você fala, coitado, né? Na sala lá, sozinho. Põe ele no quarto. Pôs no quarto. No outro dia, dorme aqui no pé da cama. Passa alguns dias, você chega para deitar na sua cama, o cachorro rosna para você. Nossa, pastor, que exagero. Pequenas concessões. Colherzinha de fermento por dia. E você vai ver onde você vai chegar. Fica de olho na sua carne. Se você percebeu que tem algo mudando no seu coração, pare. Se você percebe que tem alguma coisa que ferve você, que começou um processo de fermentação, você começa a não pensar direito, pare. Reflita sobre o que você está fazendo. Porque aí nós vamos ver tantas pessoas enraizadas no pecado, pessoas que não conseguem sair mais de vícios, de atitudes, de hábitos péssimos, porque deram uma concessão pequena por dia. E aquilo estragou o resto da sua vida. 20 segundos. Haja rápido. Quer vencer a carne? Fuja e haja rápido. Adão morreu por uma fruta. Caim virou um assassino por uma oferta. Sansão morreu de maneira vergonhosa por um segredo. Coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. E que nós estejamos prontos a lidar com esse inimigo. Se a carne chegar e quiser tentar você, o que você faz? Foge e age rápido. Senão, ela vai destruir a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor, Pai, que nos instrua, que nos ajude, Pai, a viver da melhor forma neste mundo. Ó Deus, sabemos que as tentações, elas virão todos os dias, Pai. Muitas coisas virão para atrair a nossa carne. Mas que nós estejamos alertas, Pai. Que nós nos dediquemos à oração. Que nós sejamos agradecidos por aquilo que o Senhor nos oferece, pela sua palavra. E que cada dia, Pai, nós estejamos prontos a fugir da carnalidade, a fugir daquilo que atrai a nossa carne, para viver de maneira digna para o Senhor. Que nós estejamos prontos, Pai, a agir de maneira rápida, para que nenhum tipo de ataque da carne possa chegar no nosso coração e criar raízes, das quais nós sabemos que vai ser muito difícil tirar depois. Nos ajuda, Pai, a cuidar do nosso casamento. Nos ajuda, Deus, a cuidar dos nossos filhos. Nos ajuda, Pai, a cuidar dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios.
Nos ajuda, Deus, a ter a capacidade de pegar o controle e trocar de canal o mais rápido possível. Nos ajuda, Deus, a lidar com o nosso temperamento e a conversar e a dialogar o mais rápido possível, para que isso não encha o nosso coração de ira contra outra pessoa. Que cada dia, Pai, estejamos prontos a dizer sim para o Senhor e não para a nossa carne. Eu peço que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, nos dando esse alerta todos os dias. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, pensa sobre aquilo que te atrai. O que é que te atrai? Você sabe. Eu não preciso falar, mas você sabe. Como você tem agido a esses ataques? Você tem fugido? Tem agido rápido? Ou você percebe que tem caído? Se você tem caído, se aquilo tem crescido na sua vida, às vezes nós podemos fazer uma pessoa nossa inimiga só com a nossa mente. Se um dia uma pessoa falou algo que nós não gostamos, aquilo cresce na nossa vida e ela se torna uma inimiga para nós por causa de uma colherzinha de fermento. Se você percebe que isso acontece na sua vida, talvez um amigo, talvez o seu cônjuge, talvez um parente, um amigo do trabalho, ore, fala com Deus. Deus, me ajuda a tirar isso, a tirar essa raiz do pecado na minha vida e poder viver para o Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam.
Todo dia o pecado vem, mas nós escolhemos Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Escolher Cristo todo dia. As tentações virão. E agora aqui nesse momento é fácil a gente falar assim, eu escolho Deus. Mas amanhã, quando as tentações vierem, é a hora de você mostrar com as suas atitudes se você realmente vai escolher Deus ou se é somente neste momento aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós queremos escolher a Ti. Nós queremos escolher a Ti porque o Senhor é o melhor para a nossa vida. Nós queremos escolher a Ti porque é o Senhor quem nos traz uma verdadeira felicidade. Nós queremos escolher a Ti, Pai, porque o pecado nos afasta do Senhor. Nós queremos escolher a Ti, Pai, porque é somente assim que nós podemos viver uma eternidade contigo. Ó Deus, os pecados nos chamam, as tentações vêm todos os dias, mas como nós dissemos no começo desse culto, que o Senhor está conosco, para sempre o Senhor está conosco, e é por isso que nós temos a confiança, Pai, de que nós podemos vencer a carnalidade, podemos vencer o mundo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a vencer e a sermos cristãos verdadeiros, que não abaixam a guarda, porque enquanto o inimigo continua com os seus ataques, nós continuaremos dedicados à oração, agradecidos e alertas. Obrigado por cada um que está aqui presente, Deus. Abençoe cada um de uma maneira especial, que possamos viver de maneira diferente neste mundo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.